Flagrei minha esposa me traindo com meu chefe na festa onde finalmente eu seria promovido. Agora já não me importo mais com a promoção. Hoje é o famoso e tão esperado jantar anual da minha empresa. Esta é minha esposa, Karen, e meu chefe, Gabriel. Acabei de pegá-lo e se amassando em um banheiro juntos. Essas palavras, gravadas no meu celular, marcaram o fim do meu casamento e o início de uma nova fase da minha vida. Meu nome é Matheus, e esta é a história de como descobri que as pessoas que eu mais confiava não eram quem eu pensava que fossem. Minha esposa Karen e eu nos conhecemos na faculdade. Ela era vibrante, cheia de vida, sempre o centro das atenções. Enquanto eu me dedicava aos estudos, ela me ensinou a aproveitar os momentos. Eu pensava que Karen, minha esposa, era meu maior apoio. Eu estava errado. Nos primeiros anos de casamento, éramos inseparáveis. Mas ultimamente, com minha dedicação ao trabalho, notei um distanciamento sutil. Eu deveria ter prestado mais atenção. Desde que me lembro, sempre fui o tipo de pessoa que se dedica intensamente a tudo o que faz. Cresci vendo meus pais trabalharem duro, e aprendi cedo o valor do esforço e da perseverança. Na escola, eu era sempre o último a sair da biblioteca, e na faculdade, o primeiro a chegar nos laboratórios. Essa ética de trabalho incansável me levou à minha empresa atual, uma das firmas mais prestigiadas da minha área de atuação, onde eu vi a oportunidade de finalmente colher os frutos de anos de dedicação. A empresa onde eu trabalhava não era apenas mais uma empresa, se orgulhava de manter um código de ética rigoroso e uma cultura de excelência que permeava todos os níveis da organização. Integridade acima de tudo não era apenas um slogan corporativo, era um mantra vivido diariamente por cada funcionário. A empresa era conhecida por suas políticas rígidas contra qualquer forma de comportamento antiético, especialmente envolvendo relações pessoais no ambiente de trabalho. Casos de assédio ou relacionamentos impróprios entre funcionários eram tratados com tolerância zero, resultando em demissões imediatas e, muitas vezes, em processos legais. Esta cultura de integridade era o que atraía os melhores talentos e os clientes mais prestigiados. Para alguém como eu, que cresceu admirando esses valores, fazer parte dessa instituição não era apenas um emprego, era a realização de um sonho e a promessa de um futuro brilhante construído sobre princípios sólidos. Isso será importante para mais tarde. Enquanto alguns dos meus colegas saíam do escritório às 17 horas em ponto, eu ficava até mais tarde, garantindo que cada relatório fosse impecável e cada estratégia fosse infalível. Eu não estava apenas fazendo o mínimo, eu estava investindo no meu futuro. E agora finalmente ia valer a pena porque a empresa realizaria o seu famoso jantar anual. Era formal, exclusivo e de alto risco. As promoções não eram apenas enviadas por e-mail, eram anunciadas na frente de centenas de executivos, clientes e funcionários. Se você fosse chamado naquela noite, significava que seu trabalho era reconhecido, que você estava a caminho de algo maior. E eu era um dos principais candidatos. Eu sabia que meu nome estava na discussão para uma grande promoção. Não se tratava apenas de conseguir um novo título, significava um salário mais alto, mais oportunidades e poder real na empresa. Aquela noite era para ser uma celebração, não apenas para mim, mas para nós. Se havia uma coisa de que eu tinha certeza, era Karen, minha esposa, meu maior apoio, minha parceira. Estávamos juntos há anos, em tudo. Ela não era apenas minha esposa, ela era a pessoa que me fazia acreditar em mim mesmo, mesmo quando eu duvidava. Eu nunca questionei a lealdade dela. Eu nunca tive motivos para isso, pelo menos era o que eu pensava. A noite do jantar anual da empresa finalmente chegou. O local era exatamente o que você esperaria de uma empresa como do porte e fama que tinha. Eu me senti orgulhoso, não apenas por causa da minha carreira, mas por causa de quem estava ao meu lado. Karen estava incrível. Ela sempre foi naturalmente linda, mas naquela noite ela se portava com uma elegância que chamava a atenção no momento em que entramos. Apresentei-a aos meus colegas, e como sempre, ela sabia exatamente o que dizer, exatamente como manter uma conversa, e as pessoas a adoravam por isso. Ela sorria, ria e fazia pequenos comentários, completamente à vontade em uma sala cheia de executivos poderosos. Até mesmo alguns dos sócios seniores, aqueles que mal reconheciam a maioria dos funcionários, se sentiam atraídos por ela. Fiquei ao lado dela, observando, aproveitando a admiração que ela recebia. Esta era minha esposa, minha parceira, a mulher com quem construí minha vida e, naquele momento, senti orgulho de tê-la ao meu lado. Mas, conforme a noite avançava, comecei a notar coisas. Karen parecia estar gravitando em direção a Gabriel, meu chefe, um homem com poder, influência e conexões. Ele não era apenas respeitado na empresa, ele controlava as oportunidades. Ele decidia quem subia e quem permanecia estagnado. A princípio, parecia inofensivo. Ela estava apenas sendo amigável, certo? Eu disse a mim mesmo que ela estava apenas sendo educada, apenas conversando, mas meu instinto me dizia o contrário. Em um momento, Gabriel se inclinou, dizendo algo que eu não consegui ouvir, e Karen sorriu. Eu me senti como um estranho, como se estivesse assistindo a algo se desenrolar que eu não entendia.
Pela primeira vez naquela noite, me senti desconfortável. Horas depois, Karen se inclinou perto, colocando a mão levemente no meu braço. Preciso atender, disse ela, levantando ligeiramente o telefone. Olhei para a tela, sem nome, apenas um número, então apenas balancei a cabeça. Sim, claro, estarei aqui. Ela sorriu, apertou meu braço e saiu, desaparecendo no meio do mar de executivos bem vestidos e garçons carregando bandejas de champanhe. A princípio, não pensei nada sobre isso. Mantive o foco nas conversas ao meu redor, concordando enquanto meus colegas discutiam tendências de mercado e projetos futuros. Mas então 20 minutos se passaram. Karen ainda não tinha voltado. Olhei casualmente ao redor da sala, esperando vê-la em algum lugar, talvez perto do bar ou conversando com outro convidado. Nada. Mais 5 minutos. Verifiquei meu telefone. Nenhuma mensagem dela. Talvez ela tenha saído para onde estava mais silencioso. Talvez a ligação estivesse demorando mais do que o esperado. Voltei para minha conversa, tentando afastar o leve desconforto que subia pela minha espinha. Mas então mais 5 minutos. Já fazia 30 minutos que ela tinha saído e, de repente, eu não tinha mais tanta certeza. Senti alguém cutucar meu braço, me tirando dos meus pensamentos. Era Marcos, um dos meus colegas. Não éramos exatamente próximos, mas tínhamos trabalhado juntos vezes suficientes para ter um bom relacionamento. Ele se inclinou ligeiramente, girando o uísque em seu copo, e murmurou alto o suficiente para que eu ouvisse. Você é um homem paciente, cara. Se minha esposa estivesse tão próxima do meu chefe, eu teria perguntas. Eu soltei uma risada. Do que você está falando? Eu perguntei, mantendo minha voz casual. Marcos tomou um gole lento de sua bebida e encolheu os ombros. Vamos lá, cara, todos nós vemos isso. Ela está se engraçando com Gabriel a noite toda, rindo, tocando seu braço, dando aqueles olhares. Eu não respondi. Eu não conseguia. Apenas sorri e disse a ele que minha esposa estava sendo amigável. A essa altura, o mal-estar que estava no meu estômago havia se transformado em suspeita total. Verifiquei meu relógio. 35 minutos se passaram desde que Karen se desculpou para atender uma ligação. Comecei a vasculhar a sala, procurando por sua figura familiar na multidão de executivos, garçons e colegas, mas não importava onde eu olhasse, ela não estava lá. Verifiquei perto do bar, pensando que talvez ela tivesse encontrado um velho amigo. Nada. Olhei para a varanda, um lugar onde os convidados costumavam sair para tomar ar. Vazio. Foi aí que me dei conta, eu também não via Gabriel há um tempo. Uma fria percepção subiu pela minha espinha enquanto minha mente começava a conectar os pontos. Meu coração acelerou enquanto eu me movia pelo local. Meu ritmo acelerou a cada passo. As conversas ao meu redor desapareceram no ruído de fundo. Eu nem tinha certeza para onde estava indo. Meus pés apenas se moviam, impulsionados por um instinto que eu desesperadamente queria estar errado. Ao virar em um dos corredores mais silenciosos, passei pelos banheiros. E foi aí que ouvi um murmúrio baixo, vozes mal audíveis através das portas grossas. Diminuí meus passos, me esforçando para ouvir, minha mente já correndo. Então ouvi outra coisa, um gemido abafado. Dei um passo à frente, depois outro, parando a poucos centímetros da porta do banheiro. Meu coração estava batendo forte contra minhas costelas, mas me forcei a gritar, Karen. Silêncio. Engoli em seco, minha voz mais firme agora. Karen, você está aí. Ainda nada. Um som de farfalhar se seguiu, o tipo de barulho que as pessoas fazem quando são pegas fazendo algo que não deveriam estar fazendo. Aquele silêncio, aquela hesitação, me disseram tudo. Minha paciência se esgotou. Coloquei a mão no bolso e peguei meu telefone, pronto para chamar a segurança se fosse necessário, mas antes que eu pudesse apertar o botão, a porta se abriu. Karen saiu primeiro. Seu cabelo estava ligeiramente bagunçado, fios caindo soltos sobre seu rosto corado. O vestido que ela usava tão perfeitamente antes agora estava ligeiramente amassado, torto, como se alguém estivesse puxando. Então, saindo logo atrás dela estava Gabriel. Sua gravata estava frouxa, o botão de cima de sua camisa estava desabotoado. Seu rosto não estava tão em pânico quanto o de Karen, estava tenso, ilegível, como se estivesse tentando avaliar o quão ruim era o dano. Por um momento, nós três ficamos ali, congelados. Nenhum de nós falou, mas não precisávamos. A verdade estava ali, olhando para mim. Eu não senti nada, nenhuma raiva, nenhuma explosão imediata. Peguei meu telefone, desbloqueei-o e apertei o botão de gravar. Hoje é o famoso e tão esperado jantar anual da minha empresa. Esta é minha esposa, Karen, e meu chefe, Gabriel. Acabei de pegá-lo e se amassando em um banheiro juntos. Gabriel enrijeceu. Karen engasgou, caminhando em minha direção, sua voz embargada. Mateus, por favor. Levantei a mão, interrompendo-a. Eu não estava interessado em desculpas. Eu não estava interessado em explicações. Mantive a câmera neles por mais alguns segundos,
observando enquanto sua pequena mentira perfeita desmoronava sob o peso da verdade. Então, sem dizer mais nada, parei a gravação e fui embora. Eu não disse uma palavra para nenhum deles. Não havia nada a dizer, nada a consertar. Eu não precisava de uma explicação de Karen ou de um pedido de desculpas fraco de Gabriel. Deixei-a para trás e saí da festa sozinho. Eu já não me importava mais com a promoção. Enquanto seguia em direção ao meu carro, minha mente oscilava entre uma raiva ardente e um vazio desolador. Anos de confiança e sonhos compartilhados desmoronavam diante dos meus olhos. Como ela pôde fazer isso? Como eu não percebi? A dor da traição era como um punho fechado em meu peito, apertando, sufocando. Enquanto dirigia para casa, meu telefone tocou, vibrando no banco do passageiro, uma mensagem de texto, depois uma chamada perdida, depois outra. Eu nem olhei para eles. Eu não queria ouvir a voz dela. Uma hora após eu ter chegado em casa, a porta se abriu. Karen entrou, seu rosto manchado de lágrimas, sua maquiagem borrada. Ela parecia ter chorado durante todo o trajeto, mas honestamente, eu não me importava. Ela nem disse nada no começo, apenas ficou ali, me procurando, desesperada por algum tipo de segurança, algum tipo de desculpa para consertar as coisas. Mateus, eu levantei a mão, impedindo-a de dizer mais alguma coisa. Não. Isso foi tudo que eu disse. Eu não queria ouvir a explicação dela. Eu não queria ouvir o quão arrependida ela estava. No momento em que os peguei, tudo mudou. O resto da noite, não houve gritos, nem discussões, apenas silêncio. Não trocamos mais nenhuma palavra. Sentei-me no sofá, olhando para a TV sem interesse no que estava passando. Ela ficou perto da porta por um tempo, sua linguagem corporal implorando para que eu dissesse algo, mas eu não conseguia e não diria. Quando fui para a cama, as mensagens e chamadas haviam se acumulado. Os colegas de alguma forma tinham ouvido falar do que aconteceu. Todos queriam saber o que tinha acontecido e por que eu tinha saído mais cedo. Eu não respondi. Eu não queria lidar com as fofocas ou os sussurros pelas minhas costas. Eu não precisava ouvir de mais ninguém. Acordei sentindo certeza de que tinha acabado. Eu sabia que Karen estava em algum lugar da casa, provavelmente sentada em silêncio, esperando que eu falasse, esperando que ainda houvesse algo para salvar, mas não havia. Levantei-me da cama e levei meu tempo para ir até a cozinha. Encontrei Karen sentada à mesa da cozinha, suas mãos apertadas em volta de uma caneca de café que já havia esfriado há muito tempo. Ela olhou para cima no segundo em que entrei, seus olhos vermelhos inchados de uma noite passada chorando. Mateus, por favor, sua voz falhou ao falar, desesperada, implorando. Puxei uma cadeira e sentei-me em frente a ela, minha expressão ilegível. Eu não falei imediatamente e não ofereci nenhum sinal de simpatia. Eu não estava ali para confortá-la, eu estava ali para acabar com isso. Nosso casamento já acabou, minha voz estava calma, firme e absoluta. Não havia mais raiva, não havia necessidade de levantar a voz ou fazer acusações. O dano já havia sido feito. Karen estremeceu como se eu a tivesse agredido fisicamente. Não, Mateus, por favor, foi um erro. Eu estraguei tudo, eu sei que estraguei, mas podemos superar isso. Eu te amo. Eu soltei uma risada curta, balançando a cabeça. Você me ama? Foi só Gabriel ou tem mais? Ela não respondeu. Ela nem tentou, e aquele silêncio, essa foi toda a confirmação de que eu precisava. Eu esperei, empurrando minha cadeira para trás enquanto me levantava. Sua estadia nesta casa expira quando o divórcio for finalizado, eu disse, meu tom inabalável. Depois disso, acabou. Lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto ela caía em soluços incontroláveis, seu corpo tremendo com o peso do que ela tinha feito. Virei-me e fui embora, deixando-a sozinha com a única coisa que lhe restava, as consequências de sua própria traição. As notícias viajam rápido nos círculos corporativos, mas um escândalo como este se espalha como fogo. Começou como sussurros, colegas trocando olhares significativos. A princípio, eu ignorei. Eu não tinha interesse em fazer parte do moinho de fofocas do escritório. Na segunda-feira de manhã, os superiores ficaram sabendo do que aconteceu no jantar da empresa. Gabriel sendo pego se engraçando com a esposa de um funcionário não era apenas um fracasso pessoal embaraçoso, era um desastre profissional. A empresa se orgulhava de integridade e liderança, e as ações de Gabriel não apenas cruzaram a linha, eles a obliteraram. Uma investigação interna foi lançada e, à medida que cavavam mais fundo, encontraram algo que não me surpreendeu nem um pouco. Gabriel tinha um histórico de casos dentro da empresa. Karen não foi a primeira. Acontece que ele usou sua posição para perseguir várias mulheres no local de trabalho, manipulando situações para sua vantagem. Alguns foram consensuais, outros foram linhas tênues de coerção mascaradas de mentoria. O RH tinha fechado os olhos antes, mas agora eles tinham evidências, testemunhas e um escândalo grande demais para ignorar. No final da semana, Gabriel foi colocado em licença. Uma semana depois, ele foi demitido. Assim, sua carreira, sua reputação inteira foi destruída.
O chefe poderoso e intocável que antes decidia o futuro dos outros teve seu próprio futuro arrancado. E eu? Eu não comemorei. Eu não me gloriei. Eu nem me importei. Quando a queda de Gabriel foi completa, eu já tinha seguido em frente. Karen, por outro lado, ainda não entendia. Mesmo depois que a poeira baixou, mesmo depois que tudo desabou, ela ainda olhava para mim com aqueles mesmos olhos desesperados e confusos, como se não conseguisse entender por que tudo tinha desmoronado. Algumas pessoas arruinam suas vidas e nunca compreendem totalmente como ou por que o fizeram. Ela era uma delas, e honestamente, esse não era mais o meu problema. Semanas se passaram após nossa separação. Minha vida começou a parecer normal novamente. O trabalho estava estável, minha rotina estava de volta e, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti como eu mesmo. E então, uma noite, meu telefone tocou e a vibração do telefone pareceu ecoar pelo quarto silencioso. Uma única mensagem: sinto sua falta, podemos conversar. Fiquei olhando para a tela, deixando as palavras entrarem. Eu li, apaguei e segui em frente. Nenhuma resposta, nenhum fechamento, nenhuma conversa. Ela fez suas escolhas e eu fiz as minhas. Algumas pessoas arruinam suas vidas e nunca compreendem totalmente como ou por que o fizeram. Karen era uma delas. Quanto a mim, eu entendi exatamente como minha vida mudou naquela noite. E agora, com cada respiração do ar fresco da noite, eu sinto os últimos vestígios do que um dia fomos se dissipando, dando lugar a um novo começo. E chegamos ao fim de mais uma história aqui no Ecos do Reddit. Que história intensa, hein? A traição de Karen e Gabriel realmente nos faz pensar sobre confiança e integridade, não é? E você, já passou por alguma situação em que sua confiança foi quebrada de forma tão inesperada? Conte nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias emocionantes. Ah, e dê uma olhada na descrição do vídeo para links de outras histórias incríveis e playlists que preparamos para vocês. Mas se não quiser perder tempo e ir direto para a próxima história, dá uma olhada agora na sua tela, pois já deixei mais 2 relatos para vocês. É só clicar em um dos cards e assistir. E se quiser ajudar o canal a crescer, considere se tornar membro. Obrigado e até a próxima!